Aí você está querendo comprar um consórcio de imóvel e gostaria de ter uma previsibilidade de ser contemplada a curto prazo. Afinal, você vendeu a sua casa e pegou esse dinheiro e quer destinar esse dinheiro para investir em um produto mais barato. Afinal, o consórcio é muito mais em conta que um financiamento bancário. Porém, você não consegue encontrar um profissional adequado para te atender. Esse é o caso do seu Davi e da dona Isabel, que procurou a minha empresa através de uma indicação com essas dores. E eu falei, seu Davi, vou ver o que eu posso fazer. E nesse meio do caminho, a conseguir realizar a contemplação dele em 14 dias, usando apenas o recurso do bolso. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um trechinho da minha consultoria e também mostrar para vocês os erros que os vendedores estavam cometendo ao oferecer consórcio para esse cliente. E claro que eu vou mostrar um trecho também da estratégia que eu montei para ele e também mostrando aí no final o seu belíssimo depoimento. Afinal, a gente liga quando o cliente é contemplado. Só não vou postar aqui a casa porque a gente está fazendo o processo de faturamento nesse momento. Se você tem interesse em ver um case de verdade na prova real, assista esse vídeo até o final. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Isabel Mara, eu sou a fundadora desse canal do YouTube e também sou dona de uma corretora de consórcios chamada Imara Consórcios e o nome fantasia também Nerds de Consórcios. Então, bora lembrando, se você quiser comprar qualquer cota de consórcio, se você tiver um case muito parecido aqui com o seu Davi, com a dona Isabel, você pode entrar em contato com a nossa empresa, que o nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Galera, então esse é um trecho da minha consultoria. Só vou tampar o rosto do cliente, talvez modificar a voz dele, vou pedir para o meu editor fazer isso, porque a ideia não é expor ninguém aqui, mas mostrar para vocês o que acontece dentro de uma consultoria e também para relatar o tipo de abordagem que os vendedores naturalmente oferecem para o cliente sem pensar em nenhuma estratégia. Inclusive, a estratégia que eu adotei para o cliente só foi possível porque eu estava com uma escuta muito ativa para identificar a dor do cliente e direcionar ele para a marca da administradora correta, ok? Mas aqui eu não vou passar dados pessoais do cliente, porque esse não é o intuito, mas para mostrar que na consultoria a gente pode realmente fazer um diagnóstico e recomendar o produto adequado ao cliente. Então aproveitem e eu vou fazer alguns comentários, principalmente quando alguém cometer um erro aqui, que vocês vão ver que tem vários erros dos vendedores, tá? Meu nome é Isabel, eu sou a vendedora da Ana, e a Ana passou o contato de vocês, falando que vocês estão com intenção de fazer aquisição de um consórcio, né? Então, só para vocês entenderem o que eu faço, eu sou uma empresa, eu tenho uma empresa chamada Imara Consórcios, onde eu trabalho com 18 bandeiras de consórcio. Então, eu tenho várias marcas aqui no portfólio. Além disso, a gente também tem um canal no YouTube, que foi assim que ela me conheceu, né? Inclusive, sou eu mesma que gravo os conteúdos para a plataforma. E ela falou, Bel, eu fiz um pedido especial. Falou, meu, atende lá meus amigos, porque eles estão precisando. Você tava, acho que já chegando a negociar com alguém do Santander, né? Aí ela falou, não, faz Cabel. E aí, eu fiquei lisonjeada. Eu falei, então, eu mesmo vou atender vocês. Aí, eu quero entender o que vocês estão procurando especificamente, né? Acredito que seja o consórcio. Pelo que eu entendi, vocês estão bem programados financeiramente também. E aí, eu quero vir para ver como que eu posso fazer para ajudar vocês. Então, na verdade, eu estou procurando consórcio porque financiamento, realmente, eu já consegui financiamento, mas só que financiamento você paga 3 vezes o valor da casa. Sim. Né? E só que aqui, eu quero consórcio, mas eu não quero me descapitalizar. Por quê? Porque eu tenho ainda 3 meses para pagar do aluguel, né? Até dia 13 de setembro faz 1 ano. Então, eu vejo que vai ter, se eu pegar a carta agora, vai ter um tempo em que eu vou estar pagando o aluguel e vou estar pagando a prestação do consórcio também. Então, assim, não, por isso que eu preciso ter um valor na minha mão para poder bancar isso aí, porque senão fica complicado, né? Tá. E a gente saiu para ver imóvel com antecedência, só que a gente não achou que a gente não pensou que a gente ia achar tão rápido assim. A gente acabou achando algo que não satisfez aí com um prazo mais diminuto, né? Agora, o que acontece? Nós temos na nossa mão 300 mil reais, certo? Tá. Só que eu não quero me descapitalizar desses 300 mil reais aí. E aí, assim, eu vou ser bem sincero com você. Você já é a 5ª pessoa que vai tratar de consórcio comigo. Uhum. As pessoas estão trazendo coisas, mas não digo que eles estão vendo só a parte deles, mas eles não estão vendo a minha necessidade precípua, né? Tá. Se não encaixar na minha necessidade, na nossa necessidade, eu realmente não vou para frente. Porque eu quero ter esse valor na minha mão para eu não sair matando cachorro a grito, entendeu? Então, assim, nós temos 2 cenários. Um apartamento que nós vimos agora, que é 435 mil reais, certo? E a gente jogou 420 mil, estou esperando a resposta do proprietário para ver se ele aceita ou não. Porque aí, se a gente considerar pelo cenário maior de 435 mil, jogando 5% aí de ITBI mais de registro, eu teria que ter em mãos 456.750. Ok.
Agora, esses 456 mil, vamos arredondar para 460 mil, ele supriria tanto essa necessidade desse apartamento, quanto do anterior que a gente viu. O anterior é menos ainda, é 350 mil reais. Considerando os 5%, vai dar 367.500, quer dizer, os 460 está bem além daquilo que necessitava. Então, a gente teria em mente aí 460 mil reais, certo? Aí é que vem a coisa. O pessoal vem com a proposta. Lance embutido ou lance livre, né, que se fala, né? Que é o fixo, né? Isso. Fixo ou livre. Ou livre, fixo ou livre, tá? Tá. Aí vai depender. Eu, na verdade, quando eu olhei esse negócio de lance embutido, eu achei um absurdo, por quê? Porque ele inflaciona lá em cima. Então, para eu pegar 400, a gente fala de uma carta de 770 mil reais, para que no líquido eu chegue com 400. Então, assim, só que tudo que é jogado em cima do 700, não do líquido, do bruto. Após a contemplação cai, na verdade, né? Após a contemplação cai, mas você tira um valor maior da minha mão, né? Agora, lógico, considerando as devidas proporções, pode ter que dê a mesma coisa. Porque se a gente falar que é o seguinte, olha, você tem um lance embutido de 30%, então eu preciso que você dê 35% de recurso próprio para chegar a 65%, a gente entra na faixa de contemplação, beleza. É que o que me surpreendeu foi que quando a gente trata de lance livre, eu teria que dar esse 65%, então ia tirar mais grana da minha mão do que então eu passei a enxergar o lance embutido, embora inflacionado, uma condição que me desse uma possibilidade de ficar com mais dinheiro na mão para eu poder arcar com aquilo que viesse pela frente. Depois, lá na frente, eu tento pagar prestação a mais, né? Depende de quanto ficaria a parcela após a contemplação, né? Porque tem o valor inicial, mas depois de contemplado, a parcela cai, né? Então, Isabel, o cenário é esse daí, né? Aí, tá, então você mora... no seu portfólio aí. Bom, eu sou uma especialista em consórcio, então aqui eu não vou falar o que é melhor só pautado no meu produto, mas o que é adequado ao seu perfil. A minha especialidade realmente é atender o cliente, não só a compra inicial, mas também durante a sua experiência. Eu também vou ser bem sincera com você em todos os pontos, porque afinal, pedir uma previsibilidade, acredito que dentro dos prazos de 3 meses para não ter que conciliar, você está na intenção de ter um pouco de previsibilidade para contemplar, né? Você não quer ficar esperando, fazer um consórcio aí pagando, né? Na verdade, a proposta que eu tive é de, no máximo, 2 meses. O ideal para mim seria 1 mês. Tá. Ideal seria. Só que aí precisa encaixar certinho na necessidade com um grupo em andamento aí que desse o encaixe perfeito, né? Entendeu? Tá. Bom, primeiro, eu não trabalho com prazo, tudo que eu vou fazer aqui vai ser pautado em dados, então pode ser que aconteça ou não, até mesmo porque consórcio é comportamento humano, pode ser que 1 mês, eu tenho uma frequência ali 6 meses a pessoa ofertando lance, e do nada pode ter alguém que oferte um lance maior que o seu, isso eu não gerencio, e isso vai ficar claro na nossa negociação, porque o que eu vou fazer o meu melhor, mas eu não trabalho em cima de prazo, tá? Eu precisava conhecer vocês um pouco mais em relação ao perfil financeiro, o que vocês fazem, né, qual é a renda do casal, se vocês são casados civilmente, para me poder também entender esse ajuste em relação à renda de vocês, tá? Bom, gente, eu vou analisar aqui, porque eu não vou colocar o resumo da reunião. A primeira reunião durou 2 horas. Primeiro erro, que depois eu vou postar até um trecho, foi onde eu corrigi, mas o primeiro erro aqui. Quando você vai contratar um consórcio imobiliário, ele está incluindo na negociação o preço do consórcio já a taxa de ITBI e registro, ok? Ele está incluindo, e até então eu estava ouvindo, né? Mas no final ele estava fazendo a conta onde ele não ia usar o recurso do bolso, ele ia usar o recurso da carta para custear registro e ITBI. E não é possível, tá? Inclusive vou colocar até um trecho depois mostrando para vocês que 5 vendedores, desde gerente de bancos até outras pessoas, ninguém deixou claro isso para o cliente, que é através de reembolso. E eu conto até como que vai funcionar no decorrer do vídeo, eu vou mostrar aí para vocês. Mas foi o primeiro erro, né? Quando você vai fazer aquisição para usar através de custear, né? ITBI registro é através de reembolso. E aqui já foi um erro que não corrigiram ele imediatamente. Outro erro também que aconteceu aqui foi vender com embutido. Por que um erro? O cliente tinha um puta de um dinheiro, né? Ele tinha muito dinheiro. O valor do crédito que ele precisava era na faixa de 420, 430 mil, e ele tinha 300 mil reais, né? Claro que na minha consultoria eu não recomendei usar todo esse dinheiro, inclusive eu vou colocar um trecho aqui para vocês verem, porque eu tinha que tirar esse documento do ITBI do registro que ele tinha que guardar para ele custear esses custos que ele vai ter que pagar. Então ele não precisava. O que eu precisava? Achar um bom grupo que ele pudesse ter chance de ser contemplado e, claro, a parcela que ele podia pagar tinha que encaixar no perfil dele, que foi o que eu fiz. Por isso que ele conseguiu chegar nessa contemplação em 14 dias e menos de 30 dias ser contemplado aí para comprar essa tão sonhada casa. Então vocês vão ouvir que vai ficando pior. Isso porque ele já tinha passado por 5 vendedores. Essa parte aqui eu vou cortar, gente, porque não interessa a vocês, mas dentro da informação do perfil do cliente, tanto a esposa quanto o esposo
eles comprovavam renda, né, tinham o nome limpo, e a parcela que ele me sugeriu, que era no valor de R$ 3.000, 3.000 e pouquinho, estava dentro dos grupos que eu queria ofertar para ele, que são grupos em andamentos, porque dentro da minha consultoria, eu penso assim, o cliente ele quer ser contemplado rápido, então quem tem que pagar para isso acontecer é o cliente. Então ele vai ter que arcar com uma parcela mais cara, porque ele vai entrar em grupos em andamento mesmo, né? Inclusive, vou mostrar aqui para vocês um pedaço dos grupos. E aí, quando esse cliente é contemplado, ele consegue manter a parcela de 3.000, que foi o que ele me pediu, né? Não tinha muitas novidades ali, só se o lance dele ultrapassasse, que eu também vou mostrar para vocês. Então, qual é o ponto aqui? Ele me procurou, ele tinha perfil para entrar nos grupos que eu ia sugerir, e o lance que ele queria pagar era suficiente para ele entrar em um determinado grupo. E o mais louco é que na hora que eu estava montando a proposta para esse cliente, eu tinha gostado de um grupo específico, só que eu apresentando tudo a proposta para o cliente, e na hora que eu entrei no sistema, entrou um grupo muito específico que eu já conhecia. Só tinha uma vaga, e aí eu falei assim, ó, putz, entrou um grupo muito bom agora, e você precisa fazer uma reserva. Fiz a reserva, falei, ó, mas você tem seus 24 horas aí para você fazer a leitura do contrato, ver se é isso mesmo que você quer, e a gente vai seguir. Esse grupo que ele comprou não estava disponível para venda, ficou disponível na hora da negociação com o cliente. Graças a Deus eu entrei bem na hora, eu falo que é até coisa de Deus, porque se ele tivesse comprado naquele grupo que eu ia sugerir para ele, que é o único que tinha disponível para venda, ele não teria sido contemplado no mês de julho por causa de 2%. Só para vocês entenderem. A previsibilidade que ele me pediu, por mais que eu tivesse feito uma boa análise, eu preciso de um grupo que esteja disponível naquele dia para ele comprar. E naquele dia, os grupos que estavam disponíveis para venda eram grupos bons, só que ele não conseguia ter uma previsibilidade tão assertiva para o primeiro mês se eu tivesse vendido naquele grupo com final 17, ok? E aí, na hora da negociação, entrou um grupo com final 12, e esse grupo com final 12, eu acabei colocando ele contemplou com um percentual exato, né? Exatamente o que ele tinha na primeira assembleia. E ele não teria contemplado no segundo grupo por causa de 2%, uma merreca, mas ele me pediu contemplação em 30 dias, né? Inclusive, eu afirmo aqui que eu não dou garantia, porque isso não tem como, eu não consigo prever o próximo resultado que vai sair no lance. Isso não existe. Quando ele falou para mim que o vendedor deu um prazo de 2 meses, cara, já dá para ver a qualidade daquela venda. Não existe previsibilidade, não tem como. Eu não gerencio, em hipótese alguma, um comportamento de um grupo. Quem vai para uma consultoria realmente que tem interesse, né, em fazer aquisição e quer comprar alta produção, não são todo mundo que consegue passar comigo, tá? Vocês vão passar com o meu time, mas uma vez ou outra eu consigo atender alguns clientes, principalmente de indicação, né? E aí eu peguei, enfim, entendi, identifiquei e também tive que corrigir os erros dos vendedores. Vocês vão ver que durante as abordagens está ficando mais difícil ainda, porque imagina, ele falou com 5 vendedores, aí eu tenho que provar para ele que só eu tenho razão. Foi um negócio bem trabalhoso, graças a Deus o cliente confiou em mim, fez a aquisição, mas é muito complicado, porque 5 profissionais não, né, gente, amador, atendeu esse cliente e ninguém conseguiu passar as informações adequadas e nem recomendar o produto mais adequado ao perfil do consorciado, que é isso que a gente faz na consultoria, ok? O ITBI e o registro já, né? Por isso que eu te falei. É porque o consórcio é reembolso, né? Você paga a documentação de reembolso, vai ter que ter esse dinheiro para pagar o ITBI por conta própria. Então, isso ninguém me falou. Não pode utilizar, porque da outra informação que veio, que nós poderíamos pegar do consórcio para pagar o ITBI, já estaria embutido. Reembolso, você paga, depois eu te devolvo. Não sabia disso. Ninguém conta. Só pra você entender o processo de compra de um consórcio, tá? Você vai fazer o consórcio, vai concorrer às assembleias, aí você foi contemplada. Pá. Contemplou, vai pra análise de crédito. Aí eu vou comprovar a renda dos dois, porque eu tô perguntando. Beleza, aprovou, você vai mandar a foto do imóvel e a documentação do imóvel. Aí eu vou mandar o engenheiro até o local pra avaliar esse imóvel. Aí o valor varia de marca pra marca, mas geralmente é 700, 800 reais pro engenheiro ir até o local ver se esse imóvel vale o que vocês estão falando que vale. Beleza. Avaliei, gostaram, a empresa gostou, a gente faz um contrato de alienação. O que é contrato de alienação? Um contrato onde tá assinando consorciado, vendedor e administradora. Ok? Que seria Davi, Isabel consorciado, a administradora, sei lá, Porto, Magalu, e o vendedor do imóvel, João. Esse contrato de alienação vocês assinam em cartório. A empresa tem um custo de R$ 1.000 para confeccionar esse contrato de alienação. Ó, só inteirando aqui. R$ 1.000 foi uma marca. Por exemplo, a Porto cobra R$ 3.800, que já está incluso o preço do engenheiro, mais o contrato de alienação. A Magalu, ela cobra R$ 1.000 de contrato de alienação, mais a vistoria do engenheiro. Como na consultoria eu ainda não tinha definido a marca da administradora, eu falei de forma genérica, mas as pessoas não sabem, mas tem esse custo e tem que ser pago. Aí as administradoras permitem, antes do processo
de compra, né, você subtrai do seu crédito. Então, esse custo de contrato de alienação e vistoria do engenheiro pode ser subtraído do crédito. Qual marca? Aí você tem que ver a marca da administradora que vocês estão negociando. Eu não estou afirmando aqui que é para todas, porque é uma regra, é uma política interna de cada administradora. Mas geralmente pode ser custeado esses custos através do crédito. Então você tem que fazer um crédito um pouquinho maior e tirar esse valor ou negociar no preço do imóvel para poder ter essa sobra e subtrair ali instantaneamente para você poder fazer a confecção tanto do contrato de alienação como a vistoria do engenheiro, ok? Quem paga? Cliente. Pode subtrair do crédito? Nesse caso, pode. Tanto o engenheiro como o contrato de alienação. Beleza. Quando vocês fizerem esse contrato de alienação, a primeira coisa que vocês vão fazer, depois que vocês assinar em cartório, vocês vão na prefeitura gerar guia para pagar o ITBI. Boleto, no dinheiro. Tem que pagar à vista. Aí, quando você pagar o ITBI, você vai no cartório de imóveis no outro dia, com o boleto pago do ITBI. Aí você fala assim, ó, agora eu quero pagar pelo serviço de vocês. Aí eu vou pagar pro cartório, incluir, o registro nada mais é do que incluir o nome da Isabel, do Davi e a alienação fiduciária da administradora na matrícula do imóvel. Só que esse trabalho do registro demora 15 dias úteis. Então vamos lá. Fez a solicitação, daqui 15 dias úteis ficou pronto. Aí você vai apresentar uma matrícula. Essa matrícula vai estar atualizada. Não vai estar mais no nome do Paulo, que é o proprietário do imóvel. Agora o imóvel vai estar no nome do Davi, da Isabel, com a alienação fiduciária, administradora X. Aí você vai me dar essa matrícula, eu vou apresentar para a administradora e a administradora vai pagar o cara em 48 horas. Depois disso eu te reembolso. Mas por quê? Porque o imóvel já está no nome da empresa. Ela não paga antes de estar no nome dela, tem que estar no nome dela antes. Então tá incluso a possibilidade de usar 10% da carta de crédito, mas através de reembolso. Não é pago, a empresa não paga antes. Não existe alienação. Como que eu vou tirar 40, 50 mil do grupo e não existe alienação? O imóvel nem está alienado ainda. Então vai ter que ficar com um pouquinho mais na mão mesmo. Vai ter que usar um pouquinho pro lance e um pouquinho pra documentação. E por essa faixa de 460, ou melhor, 435 foi a sugestão, a gente tá falando de 21, 22 mil. Parte do reembolso, gente, que é muito louco falar disso, que eu também explico como que vai funcionar. E eu quero que vocês assistam, porque ninguém falou pro cliente. E por que isso é um problema? Porque ele ia fazer uma cota maior, ele ia usar todo o dinheiro para oferta de lance, e na hora que ele fosse contemplado, ele não ia ter dinheiro para pagar a documentação. Ele ia ter que pegar o dinheiro de outro lugar. Então, assim, isso aqui é um erro grotesco de vendedores de consórcio que não lê o contrato. Isso está em regulamento, cara. A empresa permite você usar até 10% da própria carta, mas é através de reembolso. Custa ler o seu contrato? É uma preguiça do cão. Espero que você, um vendedor de consórcio que esteja aproveitando para ver um trecho aqui da minha reunião, aprenda, porque você acha que você está ajudando o cliente, você está prejudicando o cliente. Porque se ele usasse os 300 mil, também ele teria uma assertividade muito grande na oferta de lance. Não tinha necessidade de vender embutido, não tinha necessidade de incluir. A operação ia ficar muito cara para o cliente. E você, Isabel, mas eu vou deixar de vender. Claro, você tem que vender o que é melhor para o cliente. Agora o seu Davi e a dona Isabel está satisfeito e vai me indicar outros novos clientes. Eu consigo gerar conteúdos aqui para a plataforma para trazer novos clientes. Então, trabalhar com honestidade e transparência é o mínimo que a gente espera de um profissional. E vocês não foram profissionais. E se vocês estiverem assistindo esse meu vídeo e foi vocês que atenderam o seu Davi e a dona Isabel, espero que vocês aprendam com esse conteúdo. Ok? Lembrando que esse tema aqui é voltado para clientes que querem realmente comprar e ter assessoria personalizada da nossa empresa. E aqui, gente, é até interessante ressaltar, até para vocês entenderem o perfil do cliente. A dona Isabel é aposentada, o seu Davi é aposentado, mas ele ainda trabalha e tem uma outra renda, então eles têm uma boa renda. Só que depois eles venderam o imóvel, né, por motivos pessoais, eles venderam o imóvel, pegaram o dinheiro, e esse dinheiro ficou guardado no CDI, e aí eles estavam procurando uma oportunidade para trocar de imóvel, né? E tudo bem, todo mundo tem esse direito de troca, só que o cliente, ele foi pagar aluguel, então ele estava pagando aluguel, aí ele tinha que pagar o ITBI. E ainda tinha que usar o dinheiro para oferta de lance. Olha a manobra que eu tive que fazer para encaixar. Inclusive, esse cliente ele foi contemplado com um lance de R$252 mil e foi contemplado no primeiro mês. E aí ficou com o resto do dinheiro, que ele tinha um pouco mais de dinheiro. E essa sobra desse dinheiro vai custear o aluguel, a mudança, vai custear a parte de TBI e registro, né? Então a gente fez de um jeito que ficasse confortável para o cliente. Mas não é porque eu contemplei ele no primeiro mês que quer dizer que eu vou contemplar todos os outros que me procurar com o mesmo perfil dele, porque eu vou depender do grupo que vai estar disponível para venda. Né? Então pode ser que eu ache um grupo médio, que eu poderia ter dado uma chance ali para ele no primeiro mês ou no segundo, ou poderia ter forçado o lance dele. Porque esse outro grupo com o final 17 que eu tinha analisado para ele, né, que vocês vão entender, né, durante a minha explicação aqui, esse grupo estava bom, mas ele teria que forçar um pouquinho mais de lance. Eu não teria mantido 51 de lance, eu teria forçado uns 54, 55 dentro da minha margem ali, eu acho que ele teria sido contemplado. Que é o que deveria ter acontecido, mas se ele tivesse ofertado só 51, ele não teria contemplado. Se ele tivesse ofertado 54, ele teria sido contemplado, que foi o percentual que saiu no grupo específico que eu ofertei para ele. Eu acho que vocês estão pegando aí mais ou menos a essência e também vendo os erros que os vendedores cometem
oferecer consórcio, né? As pessoas oferecem por vários motivos, mas ninguém realmente escolhe o produto adequado ao perfil do cliente, ok? Aqui eu fiz a apresentação da segunda reunião, vou só fazer um play aqui para vocês, mas em princípio foi isso, ó. Aqui eu apresentei os grupos para o cliente, ó, mostrei as últimas contemplações. Sonho, né? Meu desempenho. Aí aqui eu fui mostrando para eles os grupos que estavam disponíveis para venda. E eu acho que foi nesse exato momento que eu achei o grupo para Você tem uma apresentação da... E aí eu estava apresentando como funcionava também as contemplações, ó. Tudo na consultoria, os cálculos de parcelas, como ficaria a parcela após a contemplação, tudo. Aqui também, como que ficaria a parcela... Aproximadamente, já. Esse novo plano, que a gente acha que é um plano mais adequado para ele, mas enfim. 1, 2, 3 e... Você foi contemplada! Parabéns, Dona Isabel e seu Davi. Vocês foram contemplados no consórcio de imóvel em 14 dias. Obrigada. Ai, que alegria. E aí, Isso é muito gostoso. você esperava que seria contemplado em 14 dias? Bom, eu sabia A que gente ia ser estava bem contemplado. confiante. Nós estávamos bem confiantes, viu? Bem confiantes. Você viu a diferença de escolher um grupo adequado ao perfil, escolher tudo bonitinho? Se preparar para a contemplação, a gente acha que é só fazer consórcio, mas não é não, tem que analisar com muito detalhe, né? Talvez o CA17 vocês não teriam contemplado, mas o CA12 sim. Você vê como também era para ser o destino, né? Sim, entrou bem na hora que você estava explicando pra gente, né? Bem nessa hora. Foi mesmo. Foi sensacional. Tudo tem propósito, tem a hora certa das coisas. E agora, como vocês estão se sentindo? Ah, muito feliz. Depois de ter passado na mão de 5 vendedores. Nós pegamos a equipe melhor. Optamos pela melhor equipe. Com certeza. E nos abençoaram, ajudaram e foram um canal de Deus na nossa vida. Amém, Sim. amém. Agora a parte mais bonita vem agora, porque comprou, contemplou, pagou já o boleto, é o processo de faturamento, é a parte mais legal também. Lembrando que qual é o ponto mais importante? Primeiro, a etapa agora é a análise de crédito, para a gente poder aprovar, deixar tudo certinho. E aí vocês vão ter alguns dias aí livre para escolher o imóvel, dentro dessa primeira análise que a gente fez de crédito. Ah, Bel, ainda não escolhi, não tem problema. A gente refaz de novo a nova análise e aí vai fazendo até vocês achar o imóvel, tá? A parte mais legal é essa. Contemplou, pagou o lance, agora faz a análise e aí realmente é só apontar o bem. Aí se apontou o bem, a gente faz o seu processo de faturamento para vocês comprar o imóvel em si. Mas depois de toda aquela explicação precisa que você deu, que assim, eu achava que tinha algum conhecimento de consórcio, né? Mas quando você explicou, detalhou, e realmente, assim, nós fomos muito abençoados naquele momento que entrou exatamente no momento que você estava explicando para a gente, entrou esse grupo. Tanto que você estava focando nos outros grupos, ó, esse lá. Peraí, entrou um aqui agora, deixa eu analisar rapidinho. Ela falou, cara, esse aqui é o grupo para vocês, né? Vai encaixar no perfil. Depois que você falou aquilo lá, eu até falei para minha esposa, ó, vamos começar a ver com outro prisma, né? Assim, deu uma outra expectativa para a gente já foi, assim, crendo que a gente ia ser contemplado mesmo, a gente começou a ir com afinco, ó, vamos ter que decidir agora, ó, agora não é mais, sabe? Foi muito legal, parabéns aí pela sua equipe, trabalho super profissional, gostei. E com certeza, quando perguntarem de consórcio, a indicação vai ser você, não tenha dúvida. Agora você entendeu porque a Ana me indicou vocês? Sim, entendi. E ela falou com muita precisão, olha, eu vou te indicar uma pessoa que vai te esclarecer tudo, vai te dar todo o suporte, pode ficar tranquilo, uma pessoa séria, trabalha, né? Ela falou, já tenho 3 cotas com ela que eu tô fazendo aí, tal, de terreno, de apartamento, né? Aí eu falei, não, beleza. Não, e eu fico feliz, assim, eu fico lisonjeada, né? Acho que fazer o bem feito é o mínimo, né? Eu acho que lógico que eu gosto dos elogios, mas é o mínimo, né? Acho que ser profissional é isso, é entregar do começo ao fim, e a experiência de vocês vai começar agora, né? Não é nem a contemplação, né? Agora o processo de faturamento. E que bom que vocês tenham me encontrado, que bom que a Ana falou muito bem de nós, né? Esse é o trabalho da Nerds mesmo. E, ó, fico muito feliz mesmo que vocês tenham me encontrado. E quando pegar a casa, manda um vídeo aqui pra nós, que a gente fica feliz para comemorar com vocês, tá bom?
Sim, Combinado. tá certo. E Muito você, Isabel, obrigado. tá feliz, dona Isabel? Minha xará. Nossa, tô demais, Xará. Muito feliz. Agora, quando nós vendemos a nossa casa, eu falei, ai, Vi, vai ser difícil nós comprarmos outra. Mas você e a sua equipe entrando na nossa vida e nos dando esse direcionamento do consórcio, nossa, eu me alegrei muito. Agora sim nós vamos conseguir comprar um bom lugar para nós. E vai poder escolher, né? Exatamente. Os novos E foi vizinhos. legal porque, viu, Isabel, foi legal porque assim, ela não confiava muito em consórcio não, viu? Não As mesmo. outras pessoas que conversaram comigo, eu já tinha até colocado um jargão, né? Cara, primeiro eu vou ter que convencer minha esposa, porque ela não acredita em consórcio, né? E aí, quando você entrou, você deu uma explicação tão legal que quando eu cheguei em casa, ela falou, cara, vamos fazer, Que legal. sabe? É? Assim, ela teve certeza de que a gente não estava entrando numa furada, de que consórcio realmente era uma... Porque eu falei para ela, falei, é uma condição da gente comprar e, assim, sair do aluguel e ter o que é nosso, porque a gente já tinha o que era nosso, voltamos para o aluguel e agora a gente paga. E aí, o planejamento que a gente fez, né, depois que você conversou, a gente já vislumbrou, num prazo bem diminuto a gente vai quitar isso aí, entendeu? Verdade, está muito bem planejado. Não, e o mais legal é que Nossa. assim, não usou todo o dinheiro, né? Usou uma parte do dinheiro. É o que eu sempre falo, eu não consigo dar garantia, igual eles estavam prometendo lá para vocês. Ah, não tem como. A gente vai sempre correr risco juntos, né? Claro que poderia não ter dado certo contemplado em 14 dias, mas poderia ter contemplado em 2 meses, 3 meses, também poderia acontecer. Mas essa margem de risco, o cliente ele sempre vai ter que correr junto com a gente. Claro que na hora que eu vi o CA12, eu não sou besta, eu já sabia qual era o grupo, né? Eu conheço o grupo de cor. Mas tinha margem de risco, né? Poderia não acontecer, né? Então, quando chegou esse ápice da contemplação, para algumas pessoas, para mim é normal fazer isso. A gente contempla todo mês, de qualquer marca, né? Porque a gente trata realmente o perfil do cliente de forma individual. Eu não tratei vocês como uma bacia e coloquei lá e saí vendendo. Realmente a gente fez a análise voltada para o perfil de vocês. E só deu certo porque vocês podiam entrar nesse perfil de grupo, que ainda tem essa, né? Porque se eu tivesse vendido em outro grupo para vocês, talvez a parcela ficaria muito fora, não daria. Entende? Que tinha grupos Sim. até mais legais lá para venda. Só que o CA12 ele se encaixou em tudo, desde o processo do crédito, né, o valor do crédito, o valor de parcela após a contemplação, e também a parcela se ela fosse pelo sorteio, que é um ponto importante, porque vocês quase foram sorteados, né? E se sai pelo sorteio? Também poderia acontecer, né? Então, tudo isso é pautado na hora da análise, né? Eu fico muito feliz de ter participado desse projeto. Vou ficar mais feliz aí mesmo no seu processo de ápice de faturamento, né? Já fez a cobertura do lance. E tudo que vocês precisarem referente ao produto, vocês podem entrar em contato com o meu departamento. Você vai conhecer a Emily. Cadê a Emily? Essa garotinha aqui, maravilhosa, ela que vai ajudar vocês com o processo. Então, tudo que vocês precisar, pode mandar sempre aqui, tá? Tudo que vocês for precisar no processo de operação, ela vai ajudar vocês. Se tiver que fazer pelo aplicativo, ela vai ajudar vocês a fazer tudo por lá também, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. É isso, procure a casa de vocês e me mande notícias, tá bom? Tá, Pode já. deixar. Tá bom. Um beijo, foi um prazer, tudo de Muito bom. obrigada. Tchau, Disponha, Deus abençoe tchau. vocês. Tchau. Então, sim, gente, é extremamente possível ser contemplado quando você tem dinheiro, quando você consegue comprovar renda, quando você não compromete mais que 30% da sua renda, quando você acha um bom grupo. Tudo isso influencia uma contemplação. E o melhor, né, gente? Não depende de mim, né? Eu faço um bom trabalho, não quer dizer que não é mérito nosso, né, da nossa empresa. A gente faz esse trabalho, a gente faz essa análise minuciosa, a gente manja muito de grupo, mas isso também não teria acontecido com tanto ênfase se aquele grupo não tivesse disponível naquele momento para o cliente fazer a contratação. Então, são fatores que eu não gerencio, mas eu consigo fazer, não só eu, como a empresa num todo, consegue fazer uma análise muito personalizada, é por isso que você consegue ver com tanta frequência pessoas sendo contempladas a curto prazo. O tema desse vídeo não é mostrar para vocês como que eu fiz essa análise, até mesmo porque vocês têm que me pagar para poder ter esse tipo de serviço. Mas eu já tenho uma playlist aí completa chamada Contemplações Mensais, que eu mostro mais ou menos aí como que eu uso a minha análise para escolher o grupo adequado ao perfil do consorciado. E se você ainda não comprou nenhuma cota de consórcio, está procurando uma empresa especializada para poder te ajudar com essa decisão, você achou a Nerd de Consórcio.
Se você quiser comprar qualquer cota de consórcio, nosso WhatsApp está na descrição desse vídeo. E claro, né, deixa seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para você. E se eu fosse você, se inscrevia também, porque eu ponho muito conteúdo aqui na plataforma 100% gratuito, que valeria muito em dinheiro se eu vendesse um curso, tá bom? Ó, um beijo para vocês e até breve.